Começar falando de saidinha, a saidinha temporária. Em 5 dias de saidinha temporária, a Polícia Militar bateu o recorde de presos recapturados em São Paulo. Que loucura! Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 654 presos voltaram por descumprimento de medidas judiciais. Além de 22 que foram flagrados cometendo novos crimes. O período do benefício começou na última terça-feira e termina hoje. Na última saída temporária de presos, que foi entre 11 e 17 de junho, sabe quantos foram recapturados? 677. Ô Durso, você é advogado. Seu pai foi presidente da OAB. Vocês são advogados criminalistas, dentre outras especialidades. Mas pera um pouquinho. A saída temporária foi feita para preso que está na colônia penal. Eu estou vendo um monte de preso saindo da cadeia, tatuado, que faz parte de organização criminosa. Tem que acabar com a saída temporária ou avacalharam tanto a saída temporária que é melhor acabar de vez? Capês, prazer voltar aqui, alegria estar todos aqui nessa bancada sempre seleta, os nossos telespectadores da Jovem Pan. Bom, esse tema é um tema muito polêmico, né? A saidinha temporária, que foi deturpado o Instituto. Um Instituto que, na sua essência, lá é positivo, né? Uma questão de ressocialização, mas me parece que não funciona direito no Brasil. Não funciona para os nossos presos. Talvez se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos, ele teria outro tipo de aplicação. No Brasil, lamentavelmente, uma boa parte não retorna, mesmo sendo um instituto aplicado, como o Capê já falou, para aqueles que já estão em regime semiaberto, aqueles que já estariam em tese na rua, né, trabalhando, teriam só voltado a dormir. Nesse período eles ficam mais tempo fora e eles utilizam esse benefício para cometer novos crimes, para fugir, para não retornar aos presídios. Parece que é um prazo maior para se burlar a lei. E diante dessa deturpação, a sociedade reclamou, né? O próprio Poder Legislativo mudou essa situação, essa questão em breve me parece ser solucionada com a exclusão desse instituto. Nós não teremos mais saidinha no Brasil, acredito que isso vai acontecer, né? Tudo leva a crer que essa questão vai ser analisada pelo Judiciário e vai ser chancelada. Então, por enquanto, a gente ainda vai acompanhar essas notícias absurdas dessa parte dos que fazem jus ao benefício, que utilizam a saída temporária para novos crimes. A sociedade pediu e ela deve acabar com a saidinha temporária no Brasil. Bom, eu chamei o advogado, agora eu vou chamar a polícia. Doutora Raquel Galinatti, a lei de execução penal entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985. Tem gente aqui na mesa que não tinha nascido em 1985. Faz tempo pra caramba. Faz quase 40 anos. Não fizeram colônia penal, não fizeram casa do albergado, não fizeram patronato, não deram condições do preso trabalhar. Para que manter, então, a saída temporária se o poder público foi tão omisso que não deu cumprimento a nada do que nela estava escrito? Justifica dar saída temporária para preso que está em regime fechado, porque os caras estão saindo de dentro do presídio. Boa tarde, grande professor, mestre Fernanda Capês, meus grandes amigos aqui de bancada e, obviamente, a nossa audiência qualificada. A saída temporária aqui no Brasil não funciona. É uma espécie de passar uma borracha numa incompetência que perdura há mais de 40 anos. Na realidade, a saída temporária ela é utilizada para equilibrar possíveis rebeliões dentro da cadeia. E isso a gente sabe muito bem conversando com os valorosos policiais penais que, infelizmente, aqueles presos em regime semiaberto que têm direito à saída temporária, se primário cumprindo 1/6 da pena ou reincidente cumprindo 1/4, na realidade, muitas vezes eles são utilizados até mesmo para cumprir tarefas e missões das facções criminosas que estão ali no presídio. Estatisticamente, o número de crimes, eles aumentam de forma exponencial quando
da data da saidinha temporária. A gente sabe que estratégias de segurança pública, não só do estado de São Paulo, de outros estados e mesmo no âmbito dos municípios, elas têm que ser triplicadas quando sabemos de saidinhas temporárias, principalmente em presídios próximos ali das comunidades. É um instituto que foi deturpado e não podemos passar borracha nessa incompetência de gestão do Estado com a perpetração da saidinha temporária. E só para quem está nos assistindo e não entende se foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a saída temporária, justamente porque quando falamos em lei penal, não obstante a lei de execução penal, ela é uma lei de natureza híbrida, processual e penal, quando a gente fala em direitos, eles não podem retroagir. Ou seja, a bandidagem tem todos os direitos e quando vem uma lei deixando aqueles direitos mais adequados e justos, não pode. Tem que deixar aquela bandidagem do jeito que era anteriormente. A saída temporária acabou somente para aqueles que praticaram crimes após e foram condenados após a sanção da lei que veta a saída temporária. Henrique Kriegner, a lei de execução penal, quando prevê o direito do preso trabalhar, é importante que ele trabalhe. Quando assegura o direito à saída temporária, à progressão de regime, o preso começa no regime fechado, depois ele vai para uma colônia penal, depois ele fica em liberdade, à noite ele dorme na casa do albergado. É para prepará-lo e evitar a reincidência. 40 anos depois, 80% dos presos que passam pelo sistema carcerário reincidem. É um fracasso essa lei de execução penal. Manter a saída temporária é manter o fracasso desta lei. Eu pergunto a você, como fazer? Qual a sua análise diante disso? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui da bancada e todos que nos acompanham também. Prazer estar aqui mais uma vez. E realmente, Capês, você já deu a letra. É um fracasso verdadeiro essa lei e a forma como está sendo feito. Uma vez discutindo sobre esse tema, eu falei, parece que tem certos dispositivos da legislação brasileira que parece que foram feitos por pessoas que estavam imaginando a Suíça funcionando aqui no nosso país e a realidade se comprovou que nós estamos muito longe da Suíça e de outros países mais envolvidos que conseguem, talvez, implementar dispositivos como esses. Um ponto que eu quero trazer aqui, Capês, na verdade, 2 focos. O primeiro deles sendo a questão econômica. Quando nós temos aí essa reintegração, na verdade, esses policiais tendo que prender esses que já foram soltos e agora estão sendo reconduzidos por descumprirem as medidas cautelares, nós estamos vendo aí um desperdício de recursos. São policiais que poderiam estar protegendo a população, fazendo outras atividades e agora, por conta dessa lei, precisam trazer esses que nunca deveriam ter saído da cadeia, agora trazer de volta para a cadeia. Olha só que coisa óbvia, mas é um desperdício de recurso econômico também. E outro lado também que a gente precisa considerar, dos 700 que foram presos, Capês, 400 foram presos agora no interior do estado. A gente está vendo pessoas que talvez são da capital, cometeram seus crimes talvez aqui ou em outras cidades, foram conduzidos para penitenciárias no interior, tiveram esse benefício para ser usufruído no próprio município ali do presídio, muitas vezes, e eles agora estão soltos no interior. Ou seja, será que a gente está exportando o perigo criminal da capital para as cidades mais pacatas do interior? Isso é um risco que também precisa ser analisado. Então, de todos os aspectos que a gente olha, a gente já encontra inconsistências, não está dando certo e precisa deixar de acontecer urgente. O Diogo da Luz, ele falou bem, quando você transfere os presos para o interior, vai todo mundo para lá, a família, cria-se um novo núcleo em torno daquele local e, claro, também começa a ter mais violência. Um preso custa, em média, uns 70 mil reais por ano. Se nós temos 1 milhão de presos, vamos botar 70 mil, são 700 bilhões de reais por ano, 70 mil vezes 1 milhão, quase 1 milhão, vou fazer uma conta aí, dá 1 milhão, dá 1 bilhão, 70 bilhões. Está totalmente fracassada a nossa política de segurança pública. Como é que nós podemos oferecer à população segurança quando nós temos um sistema carcerário, que é uma escola do crime, o preso lá entra, ele fica mais perigoso do que estava antes de entrar. E aí você fala, agora que a polícia prendeu, eu estou seguro. Não, agora que eles vão começar a comandar o crime de maneira organizada dentro do presídio. Como você vê,
como empresário, como liberal, a necessidade do país ter uma arrancada no desenvolvimento econômico e ter essa âncora da segurança pública, da insegurança pública, jogando o país para baixo. Boa tarde, Capês, meus amigos de bancada, especialmente a você que nos ouve. Na verdade, nós temos coisa de 660 mil presos. É o que diz o CNJ, que faz atualização todos os dias. E 329 mil ordens de prisão judiciais a serem cumpridas. Então, algumas estatísticas, como a do IBGE, consideram que as ordens de prisão são pessoas presas. Mas não, são 329 mil pessoas nesse país que estão soltas porque as ordens de prisão não estão sendo cumpridas. Porque a polícia não tem efetivo para cumprir e também, se cumprisse, não teria onde colocar tantos presos. No estado de São Paulo, são 61.250 condenados que estão soltos esperando serem presos. Esse é o grande problema que gera insegurança e tanto medo na gente. E muitas vezes o criminoso que comete um crime ontem, anteontem, amanhã, é o criminoso que tem essa condenação e continua solto. Então, quando apresentam um projeto de lei simples, como vamos acabar com a saidinha e tudo vai se resolver, é preciso você lembrar que um problema complicado não tem solução simples, muitíssimo ao contrário. E quando ele ainda consegue te convencer numa rápida mensagem em busca do seu like, tenha certeza que ele não está atrás da solução. É o que aconteceu com a saidinha, porque, como bem disse o Capês, é de 1985 a Lei das Execuções Penais. Ela previa uma série de medidas, inclusive estágios prisionais, onde a pessoa pudesse ir se recuperando. E só os que fossem se recuperando passariam de estágio. E o estágio final seria a saidinha. O problema não é a saidinha, é a forma como estão adotando a Lei de Execuções Penais e a regra da saidinha, muito mal seguida de acordo com o que diz a lei, completamente diferente do que ela manda. Por isso que soltam verdadeiros bandidos. E, na verdade, quem faz isso? São as nossas autoridades. Nós precisamos cobrar das nossas autoridades que deem mais estrutura para as polícias, que deem melhor estrutura às penitenciárias e assim a gente poderá fazer cumprir a regra. E precisamos também pensar se nós devemos colocar nas mesmas prisões todo tipo de pessoas condenadas, porque existem algumas condenações mínimas que, ao colocar essas pessoas na prisão, nós estamos, na verdade, entregando de mão beijada uma pessoa quase inocente para o crime organizado. Eu quero avançar um pouco mais, daqui a pouco nós vamos colocar aqui. É importante você, telespectador que está nos acompanhando, saber como as coisas são mal feitas aqui no Brasil. É importante botar o dedo na ferida, porque aqui vai se quebrando o galho, empurrando com a barriga, e os problemas vão se acumulando. Ninguém quer resolver o problema. Então eu vou chamar aqui de novo. Ô Durso, eu não estou entendendo. Estes caras aí saíram, tiveram direito à saidinha, até tudo vira um sarro, né? O Instituto da Saída Temporária vira saidinha. Saidinha é quase saidinha de banco, né? Então, o Instituto da Saída Temporária, a saidinha. Esses caras estão saindo para quê? Eu queria saber, eles conseguiram o benefício da saída temporária para fazer o quê? Porque a saída temporária, nós vamos ver, é para frequentar um curso profissionalizante. Excepcionalmente para visitar a família ou para participar de alguma atividade. A nova lei revogou a visita à família e a participação em atividade. Só pode sair para fazer um curso. Isso aí por 7 dias. Eu não conheço curso que dura 7 dias. Então, esses caras estão saindo para quê? Para visitar a família, para que é? Não dá para entender. Eles estão recebendo o benefício da saída temporária com que objetivo? Que a pessoa pergunta faz muito sentido. Por quê? Porque a lei, como era, e como era, é o que está valendo para todos os presos que foram, que fazem jus ao benefício antes do início da nova lei, as razões seriam para você estudar, para você visitar a família que está longe do cárcere, né, do presídio. Então, o Instituto tem essa finalidade. Acontece que falta um pouco ou muita fiscalização. Na verdade, o problema não é o Instituto em si, como a gente falou, Diego da Luz, mas depende de onde ele será aplicado. E a gente precisa trabalhar que ele está sendo aplicado no Brasil. E aí, nós temos a deturpação da saidinha, aqueles criminosos que utilizam esse benefício para cometer crime e a falta de fiscalização do Estado. Essas varas de execuções penais deveriam controlar com mais rigor quem faz jus à saidinha, por quê e o que ele está fazendo durante esse período. O problema é que o Brasil não tem infraestrutura para controlar tantos presos.
Como bem lembrou o Diogo, são 600 mil, mas... Não, foi 850 já, os últimos dados. Já estamos em 800 mil presos. 850 mil presos. Ó, vou te falar, o segundo país que tem mais presos no mundo. E fora, se fosse prender os que estão soltos, aí vai para 2 milhões de presos. E não tem uma estrutura para isso. É isso aí. E a culpa, doutora Raquel, é da polícia, né? Sempre sobra para a polícia. A polícia está fazendo o seu trabalho, mas é como enxugar gelo, não? Quando nenhuma área da sociedade deu certo, nem o seio familiar, nem a escola, nem a sociedade, nem as políticas públicas, vai parar na porta da delegacia, na porta da cadeia, e a culpa é da polícia por não resolver. É um pensamento simplório, é um pensamento superficial do imediatismo. Mas quando a gente fala em bandidolatria, excesso de leis, para aqueles que, para a bandidagem, para os bandidos, para os marginais, e uma ausência de prerrogativas legais para aqueles que combatem o crime, uma ausência de direitos para aqueles que podem combater o crime, é esse balanço. E aí eu peço licença, professor, para manifestar o nosso repúdio como Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o nosso sentimento de indignação, nosso sentimento de impotência perante mais uma morte de um delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, doutor Mauro, também sua esposa, delegada de polícia, ela também é delegada de polícia, estava presente no momento em que o criminoso, ele reiteradamente, praticante de crimes graves como roubo à mão armada, tráfico de drogas, envolvimento com violência doméstica, associação criminosa, ele, apesar de ter uma condenação de 8 anos de reclusão, há 4 meses ele fazia jus a uma condenação em regime aberto, nesse momento, praticando roubo, porque é a prática desses criminosos covardes, um latrocínio, ele executou e tirou a vida de mais um pai de família, de mais uma família, e quando um policial é morto, todos nós sangramos, todos nós policiais e toda a sociedade padece. A nossa solidariedade à família do Dr. Mauro, irmão do Dr. Maurício também, que é um querido amigo, uma lamentável, alguém que devia estar na cadeia, atrás das grades, porque é perigoso estar na rua matando um homem de bem, uma autoridade policial, um homem que trabalha pela segurança da população. Chega a ser realmente revoltante. E é claro, o Brasil vive uma completa miopia nessa área de segurança, porque o foco é quem está postando opinião na internet, é quem está dizendo que a Terra é quadrada. O foco não tem sido esta criminalidade. Por isso que as organizações criminosas como o PCC chegaram onde estão. E eu quero convidar vocês, na quarta-feira a gente deve ter linha de frente especial. Vamos tratar do crescimento do crime organizado no Brasil, com 4 promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo aqui na mesa, e entrevistas com o secretário da Segurança Pública de Minas Gerais, que inclusive integra o BOP esporadicamente e participa de incursões. É um grande especialista, professor Rogério Greco. Vamos só para mudar de assunto? Eu queria colocar, por favor, o artigo 122. Eu quero entender o que está acontecendo. Então vamos ver. O que é saidinha? Saidinha, saidinha. Os condenados que cumprem pena na colônia penal, que estão num fazendão, eu não vejo ninguém saindo de um fazendão na saída temporária. Eu vejo os caras saindo de dentro do presídio. Sim. Então, o condenado que está no fazendão pode obter autorização para a saída temporária. Para quê? Para visitar a família. Não mais, está revogado. Para participar de atividades que auxiliem no seu retorno, está revogado. Para frequentar curso supletivo. Ó, essa meninada toda está saindo para frequentar curso supletivo, hein? Vão gostar de estudar lá longe, hein?